Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, estou de volta. No vídeo de hoje iremos acompanhar 3 capítulos, o 104, o 105 e o 106. Espero que aproveite e não se esqueça de deixar aquele like e aquele comentário para ajudar. Agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, o nosso protagonista havia ficado frente a frente com o líder da tribo. Uma conversa tensa, carregada de verdades que há muito estavam enterradas. Ali na tenda do chefe, o velho guerreiro revelou seu maior medo. Um ser que quase ninguém ousava falar. O rei de Ulfidônia. Não era apenas um monarca, ele era uma sombra, um poder tão esmagador que até mesmo o líder dos bárbaros tremia diante de sua existência. Assim que a conversa havia chegado ao fim, Bjorn se levantou em silêncio para sair da tenda. O ar ainda estava denso, como se o próprio mundo estivesse parado de respirar. Mas antes que pudesse dar seu primeiro passo para fora dali, ouviu atrás de si uma voz firme do grande líder. Não me importo que ensine os jovens guerreiros sobre os saqueadores, mas não tente fazê-los odiar humanos. Bjorn então parou, apenas ouviu. Queria responder, mas o chefe não havia terminado. Além disso, se realmente quer minha posição, fique mais forte. Bjorn franziu a testa, hesitando por um segundo. Mas chefe, o que quer dizer com isso? O velho guerreiro ergueu sua voz, cortando todo tipo de dúvida. Sim, estarei te observando, até que prove o seu valor. Bjorn deu um leve sorriso enquanto o observava. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, uma voz retrucada do velho guerreiro o interrompeu mais uma vez. Ah, mais uma coisa, jovem guerreiro. Você tem um soco bem forte. O chefe limpava o nariz, que ainda sangrava devido ao golpe de Bjorn. Do lado de fora da tenda, o clima era totalmente diferente. Todos os jovens guerreiros estavam reunidos, como se esperassem um veredito daquela conversa. E assim, Bjorn apareceu, caminhando entre eles com passos firmes, e os murmúrios começaram. Ele está vivo! Será que ele pode ser escolhido como sucessor? E então, por cima dos cochichos, uma voz bem familiar ecoou bem alto. Bjorn, você tá bem? Ouvi dizer que você lutou contra o chefe. O que aconteceu? Você quer ser o novo líder? Era Einar, e como sempre bem direta. Bjorn manteve a postura e respondeu com calma. Bem, ele disse que eu preciso ficar mais forte e provar o meu valor. Na mesma hora, os sussurros recomeçaram, mais agitados do que nunca. Ih, rapaz, então ele vai ter que vencer o chefe, né? Acho que mesmo pro pequeno Vulcão isso vai demorar um pouco. Einar se aproximou curiosa. Os olhos brilhavam com excitação. Tá, mas o que você disse pra ele, Bjorn? Antes que ele pudesse responder, a tenda se abriu novamente e a voz do chefe ecoou entre todos ali. Não vai demorar muito. O peso daquelas palavras deixou a multidão em silêncio. Já em outro lugar, pouco tempo depois, enquanto caminhava pelas trilhas do vilarejo, Bjorn encontrou Quero. A conversa ainda vívida em sua mente o impulsionou. Quero, queria te pedir uma coisa, cara. Por favor, não ensine mais os jovens bárbaros a odiarem os humanos. Quero parou surpreso. Mas, espera aí, foi você mesmo que disse que os humanos são inimigos. Bjorn abriu a boca para tentar explicar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Einar deu um passo à frente. Nem todos os humanos são inimigos. Alguns deles são guerreiros de verdade. Um deles se chamava Webb Dalkin, um humano que costumava ser do grupo de Bjorn. E então, com uma voz firme, Einar contou a história do jovem mago, como ele lutou e se sacrificou pela vida de seus amigos. Queron, ao ouvir aquilo, baixou a cabeça em silêncio. E quando levantou seu rosto novamente, havia uma emoção em seus olhos. Eu entendo. Até mesmo entre humanos existem seres tão nobres. Ele olhou para Bjorn e fez uma pergunta. Ei, Bjorn, está tudo bem eu contar essa história para os jovens guerreiros? Bjorn, surpreso com a reação, apenas o encarou, sem saber o que dizer. Quero, no entanto, sorriu com orgulho. Sim, ele é um grande exemplo. Amamos guerreiros assim. Bjorn hesitou, mas ele não era um guerreiro, Quero. Ele era um mago. O Queron deu um sorriso. Bjorn, que tipo de besteira é essa que você está falando? Ele sacrificou a própria vida para proteger seus companheiros. É daí que nasce um grande guerreiro. Bjorn ainda ficava sem entender. Afinal, pela lógica deles, fazia sentido. Depois de deixar o santuário dos bárbaros, Bjorn levou Einar até a hospedaria onde estava ficando. Ele a guiou até o quarto que, coincidentemente, havia ficado vago. Assim que Einar entrou, seus olhos brilhavam. Ela correu para a cama, pulou em cima do colchão e abriu a janela como se tivesse em um sonho. Bjorn, isso é mesmo um quarto. Tem cama, janela e o cheiro é de coisa limpa. Ela pulava de alegria, como uma criança encantada. Bjorn sorrindo. Pra você, Einar. Fica à vontade. Não precisa nem pagar. Einar gritava de alegria, abrindo os braços. Eu vou ficar com você pra sempre.
sempre pode me pedir qualquer coisa. Enquanto ela saltava pela cama, o Bjorn a segurou tentando acalmá-la. Fica quieta, Einar. Aqui não é o santuário. Não dá pra ficar pulando assim por aqui. Mas antes que pudesse responder, uma voz bem familiar, carregada com uma sede de sangue, apareceu atrás de Bjorn. Bjorn, o que é isso? Atrás deles estava Misha, com uma expressão nada amigável. Escutei vozes. Quem é essa mulher? Bjorn tentou manter a calma. Bem, Misha, essa é a nossa companheira, Einar. Einar, ainda sorrindo, se virou com entusiasmo. Você deve ser a Misha. Prazer em conhecê-la. Misha respondeu com um sorriso forçado e uma voz cortês demais para ser sincero. Mas no segundo seguinte, agarrou Bjorn pelo braço e o puxou para o corredor. Você não me disse que ela era uma bárbara? Como aquela garota pode ser uma bárbara? Bjorn ficou confuso e tentou explicar. Mas ela é uma bárbara de verdade. Misha olhou de volta para o quarto e reclamou falando. Você está de brincadeira comigo, né? Como uma garota tão magra pode ser uma bárbara? Foi então que o fim da paciência de Einar acabou. Ela saiu do quarto pisando forte, arrebentando a porta. Misha Karsten, você está me insultando por eu ser pequena? Misha se atrapalhava com as palavras, tentando pedir desculpas a Einar. Me desculpa, é porque você é muito linda. Você está me insultando 2 vezes. No meio do corredor, estava Bjorn escutando tudo aquilo. A gritaria das duas era tão intensa que seus tímpanos rasgaram. Sem dizer uma só palavra, ele se virou e começou a andar em direção ao seu quarto, murmurando. Eu não aguento esse tipo de coisa. Na manhã seguinte, em uma pequena padaria, Bjorn compareceu para uma reunião um tanto incomum com Chave, a vice-diretora da agência, e Lagna, a bibliotecária. Não era do feitio de Bjorn participar de tais reuniões assim, mas uma vez ou outra, Chave compartilhava informações úteis sobre o governo. Ou talvez ela fizesse aquilo por causa da Lagna. Bem, Bjorn não sabia. Quando todos tomavam chá, Bjorn resolveu mudar o rumo da conversa. Lagna Preforte, você por acaso quer se tornar uma exploradora? Mas você já me perguntou isso antes, não? A pergunta pareceu inofensiva, mas Chave reagiu como se tivesse sido ofendida diretamente, batendo na mesa com força bruta. Mas que merda você está perguntando pra ela, Bjorn? Bjorn achou que a pergunta seria bem recebida. Estava genuinamente curioso, mas antes que pudesse se explicar, Chave já completava sua resposta. Lagna, você vai recusar, né? O labirinto é muito perigoso. Com calma, Lagna bebia seu chá e respondia. Sim, Chave, não precisa se preocupar. Eu gosto de ser bibliotecária. Eu não vou a lugar nenhum. Bjorn franzia a testa e se perguntava. Gostava de ser bibliotecária? Bem, nem parece. Por quê? Alguém escolheria passar seus dias entre os livros empoeirados da biblioteca. Chave, ainda intrigada, perguntava sobre o Webdalk, o mago que Bjorn mencionara em outra ocasião. Bjorn respondeu com uma expressão séria, e assim a reunião terminou. E já em outro lugar, dentro da imponente Torre dos Magos, Bjorn insistia em reforçar o seu grupo. Então você quer que eu entre pro seu grupo, é isso? Perguntava Raven, a maga de rank 6, enquanto sentava na mesa com frascos e pergaminhos em seu laboratório. Você se lembra da condição que eu botei pra você, não foi, Bjorn? Raven olhava sério, como se estivesse esperando a resposta de Bjorn. Bem, eu me lembro, todos tinham que ser rank 6 ou mais, e se possível, deveríamos ter um sacerdote em nosso grupo. Com os braços cruzados, a maga questionava. Então, você conseguiu? Bjorn decidiu contar a verdade. Bem, Raven, ainda não temos um sacerdote, mas temos a Misha, causadora de dano corpo a corpo e já é rank 7. E logo ela vai pegar rank 6. A maga Raven não parecia muito satisfeita com tal informação. Foi então que Bjorn contou sobre a essência de Misha. Isso deixou ela um pouco mais interessada no grupo. Bjorn então mencionou Einar, mas como eles já se conheciam do Castelo de Sangue, não precisou estender muito mais. Apenas deu a informação da nova essência de Einar. Impressionante. E o último membro, qual é, Bjorn? Bjorn então respondeu. Avma, um explorador da tribo dos Ursos Negros, rank 5. Bjorn descreveu ele como um caçador de dano à distância, que usava uma besta gigantesca e também poderia invocar um tanque. Bem, ele parece bem forte, mas por que ele está no seu grupo então? Bjorn, com sua honestidade, disse. Bem, eu não sei, nós nos encontramos no labirinto e eu passei a confiar nele. Raven fez uma pergunta que ele sabia que viria. E com relação ao guia, Bjorn, quem vai ser? Bjorn sorriu. Estava esperando tal pergunta e respondeu. Avman será o nosso guia. Bjorn sabia que um guia aumentava em muito os lucros do grupo e a confiança de Raven só aumentava. E com um sorriso ele continuou. Vai ser uma grande oportunidade. Além disso, você sempre reclamou que faltava fundos para suas pesquisas, não é? Vamos até o 6º andar e vamos fazer muito dinheiro. Ele não parou por aí. E com um guia do grupo, poderíamos encontrar fendas e até locais ocultos dentro do labirinto. Claro, Bjorn disse tudo aquilo, omitindo o simples fato de que Avman era terrível com direções. Bjorn então disparou sua cartada
disputada final. Com certeza uma maga talentosa como você sempre reconhece uma boa oportunidade como essas. Naquela última frase, acariciando o eco de Raven, ela sorriu e estendeu sua mão. Bom, tudo bem, mas com uma condição. Bjorn ficou surpreso por um segundo, imaginando que os requisitos da maga aumentariam. A exploração vem sempre depois. Minha pesquisa tem prioridade aqui. Se eu estiver imersa em algo importante, posso precisar de 1 ou até mesmo 2 meses. Você consegue lidar com isso? Bjorn respirou aliviado. Aquilo era fácil de contornar. Claro, nos dias que você estiver ocupada, nós vamos colocar um mercenário no seu lugar. Raven apertou a mão de Bjorn com firmeza. Então era oficial. Eles eram colegas de grupo. A Allura Raven, uma maga tradicional de rank 6 da escola de Altum. Recrutamento bem sucedido. Após aquela noite intensa, tudo parecia finalmente ter voltado ao normal. Bjorn voltou à sua rotina, suas visitas à biblioteca, o passeio com Einar para comer doces e até mesmo ajudar a Misha a mudança para o seu novo quarto na mesma hospedaria que ele. Mas na primeira reunião de grupo, o clima ficou um pouco mais tenso, digamos de uma forma mais barulhenta. Você mentiu, você ia no labirinto sozinho, seu grande mentiroso. Desculpa, amor, desculpa. Pensa no nosso filho. Enquanto o homem-urso tentava se proteger das bofeteadas, ao fundo Misha pedia desculpas. Perdão, eu não sabia que era um segredo. Bjorn apenas observava. Aquele era o seu último dia comum. De volta ao apartamento, o grande dia havia chegado. Era meia-noite e o sistema avisou. A alma do personagem está sendo levada para outro reino. Uma luz preencheu o quarto e num piscar de olhos, nosso protagonista já estava lá, novamente ao mundo paralelo. Sem perder tempo, Bjorn fez exatamente o que precisava ser feito. Abriu o fórum da comunidade. Dessa vez, ele precisava de informações cruciais para sua sobrevivência. Hércules, Norak e o lendário Matador de Dragões. Nomes que possuíam um impacto direto em sua sobrevivência. E nenhum livro de biblioteca oferecia tantos dados como aquele local. Digitando rapidamente, ele deixou suas perguntas, acreditando que alguém pudesse o ajudar. Assim que terminou ali, foi para o seu próximo compromisso, a sala onde estava o soldado Lee. Ao entrar, encontrou um velho conhecido andando em círculos. Meu Deus, que você demorou tanto? Gritava Lee, quase arrancando os cabelos. Bjorn soltou um suspiro. Calma, eu vi na mesma hora. Você demorou 3 minutos e 20 segundos. Você sabe quanto eu fiquei ansioso? Gritava Lee, com os olhos arregalados. Bjorn se assustou por um instante. Aquela intensidade era desconcertante. E quão carente aquele homem era, afinal. Tentando se justificar, soldado Lee começou a desabafar com uma serenidade quase que cômica. Você é o único que eu posso conversar sobre política, exército e até mesmo as idols de K-pop. Bjorn forçou um leve sorriso, sem graça. Tá tudo bem, Lee. Senta aí, vamos conversar. Os dois se acomodaram. E por mais estranha que fosse aquela relação entre os dois, o nosso protagonista sabia muito bem. Aquele homem tinha seus motivos. Soldado Lee havia tido o azar de ter sido teletransportado no mesmo dia em que foi dispensado do serviço militar. E desde o primeiro encontro entre os dois, já dava pra perceber que a carência era só a ponta do iceberg. Mas no fundo, Bjorn entendia. Soldado Lee era um veterano naquele jogo. Um sobrevivente que havia passado quase 10 anos num mundo brutal. E por isso, por mais que sorrisse e brincasse, aquilo poderia ser uma fachada para a sobrevivência. A verdade é que nosso protagonista não podia baixar a guarda. Mesmo sendo ambos coreanos, não havia espaço para ingenuidade ali. Não importava o quão amigável alguém pareça. No fim das contas, a sobrevivência era o principal fator daquele jogo. Bjorn logo tratou de acalmar o soldado Lee. Eu disse que voltaria, não falei? A gente vai conversar, eu não disse? O soldado Lee se mostrava aliviado, mas como um virar de chave, ele voltava àquela animação de antes. Então vamos direto ao ponto. O que você achou do segundo álbum? A Karina tava perfeita, mas a Winter tava demais. Bjorn congelou por um segundo e perguntou: Karina? O Winter? Bjorn não fazia ideia de quem eram, mas pelo tom apaixonado do soldado Lee, provavelmente eram idols. Mesmo assim, tentou disfarçar, acreditando que o soldado Lee poderia ficar ofendido por Bjorn não ter ideia do que se tratava. Mas com um TDAH monstruoso, o soldado Lee mudou de assunto, falando sobre o exército. Mas rapidamente lembrou que o nosso protagonista era do serviço público, então tentou voltar atrás e falar das idols. Bjorn, suspirando, revelou que não sabia nada sobre idols. O soldado Lee ficou paralisado ao escutar aquilo. O choque era visível em seu rosto. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse processar tamanha blasfêmia. O quê? Você tem toda a vibe de amar idols. É sério? Eu tinha certeza que você gostava. Bjorn ficou um pouco sem graça com a reação exagerada do Lee, mas, diferente do que ele esperava, o soldado simplesmente caiu na gargalhada.
Cara, isso é muito bom. Parece que tô de volta à Coreia, sentado num restaurante comendo com os amigos. Isso é muito bom. Depois disso, a conversa fluiu naturalmente. Ambos riam e falavam de coisas triviais. E por um breve momento pareciam estar longe daquele mundo hostil que viviam. Mas como uma sombra que sempre volta, o peso da realidade logo caiu sobre os dois. O riso se esvaiu e a atmosfera ficou densa. Um silêncio desconfortável pairou pelo ar. Lee encarava o chão. Os olhos vagavam e ele disse: "Você acha que algum dia a gente vai voltar pra casa?" Bjorn tentou disfarçar a tensão. Quis consolar seu amigo. Dizer algo reconfortante. Mas as palavras simplesmente não vinham. Nem ele mesmo acreditavam totalmente nisso. "Bem, não é que eu goste daqui, mas falar com você me dá vontade de continuar tentando." Desabafava ali, com um sorriso amargo em seu rosto. Bjorn observava em silêncio. Sentia algo estranho naquela confissão. Não era só desespero. Tinha algo mais ali. Algo denso, uma emoção profunda, escondida sobre uma voz casual. Mas ele sabia. Tentar cavar fundo em sentimentos do Lee podia acabar criando uma barreira entre os dois. E aquele laço era raro demais para ser colocado em risco. Então, decidiu mudar o foco e buscar informações com o próprio soldado Lee. "Aliás, você sabe alguma coisa sobre o Hércules?" Lee franziu a testa na mesma hora e perguntou: "Hércules? Por que você está interessado neles?" Bjorn se espantou com a mudança repentina de tom. Era estranho. Normalmente o soldado Lee respondia tudo com entusiasmo e desdém, mas agora ele havia sido cauteloso e uma pitada de desconfiança surgiu no ar. Nesse instante, nosso protagonista se pegou perguntando mais uma vez: quem era, de fato, o soldado Lee? Que tipo de pessoa ele realmente era? Bjorn tentou se justificar. "Bom, você sabe, né? Precisamos dos tesouros para poder chegar no último andar. Só fiquei pensando se eles poderiam ter roubado." Ele precisava parecer convincente. E ao observar o soldado Lee, percebeu que havia funcionado. "Ah, entendi. Que alívio. Incrível que você tenha pensado nisso também. Eu considerei essa possibilidade." Soldado Lee então relaxou, parecendo bem mais aberto do que antes. Foi aí que ele revelou algo muito importante. "Bem, os tesouros foram todos roubados, todos eles no mesmo dia, há exatos 6 meses atrás." Aquela informação era um estalo na mente de Bjorn. A conversa que ele havia tido com o grande chefe dos bárbaros fazia sentido agora. Talvez todas as outras raças também estivessem envolvidas nesse roubo. Em outras palavras, o Hércules provavelmente não estava por trás disso. Soldado Lee então continuava: "Eu tentei investigar, vasculhei registros, falei até com outros exploradores, mas nada, nenhuma pista concreta." No fim, Soldado Lee não tinha muitas respostas. E mesmo assim, Bjorn ainda não conseguia tirar da cabeça uma dúvida incôgnita. Será que ele estava escondendo algo? Mas por hora, havia conseguido algumas informações interessantes. Então, Soldado Lee casualmente: "Ei, Bjorn, você não me vê como um competidor, né? Sabe que no fim só 5 pessoas podem chegar até o final." Bjorn foi direto: Não. Se nem você conseguiu, você acha que eu vou conseguir?" Os dois trocaram olhares. Riram e por um momento pareceram apenas 2 camaradas num jogo. Mas Bjorn, curioso, lançou outra: "Aliás, por que você disse que passou 10 anos no modo fácil?" O orgulho inflou o peito do soldado Lee. "Você vai entender, vai ficar igual a mim no futuro." Bjorn deixou um comentário no ar, preferindo manter seus pensamentos para si. A verdade era que ele estimava mais 10 anos para conseguir zerar o jogo. E mesmo assim, não demonstrava o menor sinal de querer desistir. De onde vinha tanta determinação? Como ele conseguia continuar mesmo sem esperança? Mas antes que o silêncio pudesse se instalar, Soldado Lee mudou o jogo e compartilhou algo novo, quase como um desabafo. Ele começou a falar sobre Noark, a cidade subterrânea. Bjorn já sabia que existia esse lugar, mas Lee trouxe informações que ele ainda não fazia ideia. Lembra da cidade de Noir? Um grupo revolucionário conhecido como a Aliança entra em contato com jogadores quando eles alcançam um certo nível de fama, mas aceitar essa missão sempre leva ao final ruim do jogo. E ele não parou por aí. A realeza está reunindo um exército. Eles planejam atacar Noark e os Hércules estão na linha de frente da resistência. E mais, sobre o matador de dragões. Você ouviu, né? Ele sequestrou o alto sacerdote, mas o perdeu no labirinto. E agora, mesmo sem ferimentos, ele apareceu sem memória e não sabe nem sequer quem o atacou. Aquilo acendeu um alarme na cabeça de Bjorn. A perda de memória poderia estar relacionada à sua relíquia da deusa. Soldado Lee então continuou contando. Alguém encontrou o cadáver do alto sacerdote e entregou uma carta ao alto clérigo do templo. Desde então, os líderes do Noark quebraram um pacto. Algo se partiu entre as raças, mas não se engane, os Hércules não vivem naquela cidade só por sorte. Eles são fortes, muito mais do que as pessoas imaginam. E por fim, com um olhar sério, Lee deixou seu último aviso. Se eu fosse você, jamais me juntaria ao grupo de expedição. Se fizer isso, provavelmente vai acabar morrendo. De repente, como se algo o pressionasse, Soldado Lee se deslocou. Está na minha hora, te vejo na próxima, Bjorn. E assim,
desapareceu sem dar explicações. Bjorn ficou sozinho e voltou para o computador. Era hora de organizar seus pensamentos. A conversa com o soldado Lee deixava um gosto amargo de urgência. Afinal, cada pista, cada fragmento exposto, a rede em volta dele se fechava mais. Era uma questão de tempo até ligarem os pontos até ele. O anel mágico da deusa poderia atrasar os rastros, mas não para sempre. E se o Hércules, ou pior, a aliança de Norak, descobrissem, ele não enfrentaria um inimigo, enfrentaria uma cidade inteira. Isso era um problema. Ele sabia que precisava reunir o máximo de informação possível e o mais rápido. Enquanto se afundava nesses pensamentos, o tempo voou e, sem perceber, já estava na hora de sua próxima reunião. Bjorn então clicou na sala e foi teletransportado para a sala secreta da Tábula Redonda, onde as figuras encapuzadas já estavam reunidas. Bjorn entrou exatamente faltando 1 minuto para o encerramento da janela de entrada. Isso fazia parte do personagem que acabara de criar. Personagens como ele não chegavam cedo, mas também não se atrasavam. Tudo era pensado. Detalhes como esses importavam. Afinal, nesse jogo, a imagem que você passava valia muito mais do que a força que carregava. Sentados à mesa, os mascarados conversavam em voz baixa. As luzes das velas lançavam um reflexo nas máscaras de cada membro. Hein? Será que ele não vai vir dessa vez? Resmungava um deles olhando para a cadeira ainda vazia no extremo da mesa. Eu acho que alguém do nível dele não precisa da gente, respondia um outro. Um novato com uma máscara de Goblin se inclinou curioso. Quem é essa pessoa? Houve um leve silêncio por causa de sua pergunta, mas logo responderam. É difícil de explicar. Ele é meio estranho. O mascarado com o rosto de Goblin bufou, cético com aquelas informações. Ah, vocês estão me pegando uma peça, né? Esse cara nem pode atacar a gente, nem sabe quem somos. Do que eu teria medo? Um dos membros então murmurou. Você provavelmente nunca sentiu a sede de sangue dele. É muito forte. Mas antes que pudessem continuar, as portas se abriram com um estalar seco. Todos se viraram. O ar mudou. O ambiente ficou mais denso. Ali estava ele. Bjorn, o Máscara de Leão, se dirigia à mesa. O Máscara de Goblin, mesmo sem entender a tensão que ficou no ar, tentou manter a pose. Ergueu sua voz, insinuando uma brincadeira. Realmente temos um novato aqui, né? Bjorn não respondeu com palavras. Respondeu com sua sede de sangue. Uma única faísca de sua intenção assassina foi lançada. O Máscara de Goblin se engasgou com o próprio fôlego. Cambaleava por atrás da cadeira, caindo no chão com o peito na mão. Pare, por favor, isso já chega. Bjorn então recuou sua aura e com uma voz baixa e fria disse: essa é a tradição aqui. O silêncio foi total. Ele caminhou com calma até a sua cadeira e ficou de pé por um instante. Encarava o grupo inteiro e disse: estava curioso sobre esse novato, mas ele não é divertido. Assim que se sentou, o Máscara de Palhaço chamou sua atenção. Não se preocupe, senhor Leão, eu trouxe algo que você vai gostar, bem interessante. Bjorn se manteve em silêncio, mas seus olhos se fixaram nele. Se o Máscara de Palhaço estava se dirigindo a ele daquela forma, era porque realmente havia algo importante para dizer. O Máscara de Goblin ainda tentava se recompor. Sua respiração era irregular e o suor corria por seu rosto. Enquanto isso, os outros membros da sala se agitavam, pedindo para que a reunião começasse o mais rápido possível. O Máscara de Raposa então se virou e resmungou. Ridículo, agindo como se fosse um bonzão. Levante-se! O Máscara de Lua também insinuou. Olha para esse cara, o leão pegou leve dessa vez. Se fosse como da última, você não sairia daqui andando. Todos assentiram com a cabeça. Bjorn manteve-se em silêncio. Ele sabia que havia se controlado. Aquela demonstração mais leve foi o melhor que conseguia fazer sem perder o controle de sua sede de sangue. Treinar copiando o chefe dos bárbaros havia o ajudado muito. Assim que o Máscara de Goblin finalmente se estabilizou, a reunião pôde começar. O Máscara de Palhaço, com seu habitual ar de mistério e pose dramática, insistiu: deixem o Senhor Leão por último. E assim, a reunião teve início. Tábula Redonda. A primeira rodada havia começado. O primeiro a falar foi o Máscara de Goblin, trazendo informações aparentemente importantes. Bem, o grande sacerdote Ludwig desapareceu e o culpado seria um membro do grupo dos Hércules. Para a surpresa do Máscara de Goblin, a pedra no centro da mesa ficou vermelha, significando que metade das pessoas ali sabiam de tal informação. Bjorn ficou surpreso, afinal aquilo havia acontecido há apenas 2 semanas e mesmo assim muitos já sabiam do que havia acontecido. Na tentativa de consolar o Goblin, o Máscara de Raposa fez um comentário: não se preocupe, você vai se acostumar. Esse tipo de informação dificilmente satisfaz esses dois. O Máscara de Lua também resolveu dar sua opinião. Bem, eu não sabia disso, mas talvez dessa vez o templo trabalhe junto com a família real, né? Ao ouvir aquilo, Bjorn percebeu algo. Com aquela fala, 3 pessoas estavam se entregando como conhecedoras daquela informação. Foi então que o Máscara de Palhaço se levantou bruscamente da cadeira e gritou: ei,
E as regras não ditas foram pro ralo, é? Não deveríamos comentar quem sabe o que, se lembram? Todos se calaram. Houve um murmúrio de desculpa entre eles. Mas aquilo acendeu um alerta em Bjorn. Na última reunião, foi o próprio palhaço que revelou que sabia a informação. Então por que ele agora estava irritado com aquilo? Havia duas hipóteses possíveis. O palhaço era alguém mais calculista do que parecia e usava suas reações para manter sua identidade oculta, ou talvez ele soubesse que aquela informação poderia ligá-lo diretamente a algum envolvimento com o sumiço do sacerdote. Bjorn manteve em silêncio, mas agora estava mais atento do que nunca. O Máscara de Goblin retomou a palavra. Então, que tal essa? A deusa fez uma profecia. A sala ficou em silêncio. Todos os mascarados se entreolhavam surpresos. Até mesmo o Máscara de Palhaço, sempre irônico e desinteressado, pareceu intrigado. O quê? Você está brincando? Quanto você quer por mais informações sobre isso? Mas o Máscara de Goblin balançou a cabeça como se não soubesse. O palhaço arregalou os olhos, debochando. Nem mesmo um paladino tem acesso a isso? O templo deve estar escondendo muito bem essas informações, né? Foi um golpe direto. O Máscara de Goblin ficou visivelmente incomodado. Você prometeu não falar pra ninguém sobre isso. O tom da sala mudou. A tensão crescia. E com um sorriso sarcástico, o palhaço simplesmente respondeu. Ah, por favor, né? Você acha mesmo que o Sr. Lion se importa com isso? Os olhos se voltaram para Bjorn, mas ele permanecia em silêncio, impassível com a situação. Por dentro, ele estava processando tudo. O templo, a profecia, o fato do Goblin ser um paladino. As peças começavam a se encaixar no tabuleiro. A próxima a falar foi a Máscara de Raposa. No próximo mês, um item numerado com 2 dígitos será colocado em leilão. A reação foi contida, mas os presentes sabiam o peso daquela informação. Itens numerados em 2 dígitos eram extremamente raros. E em seguida, foi a vez do Chifre de Alce. A família real está mobilizando forças para atacar a cidade subterrânea de Norak. Um burburinho à mesa começou. Aquilo era uma informação muito séria. Logo depois, foi o Chifre de Lua que se pronunciou. Um dos equipamentos do assassino de dragão está à venda no mercado negro. Todos ficaram atentos. Mas antes que pudessem perguntar mais, ele completou. A espada não está entre os itens. Aquilo fez os olhos de Bjorn se arregalarem discretamente sobre a máscara. No começo, a informação parecia desconexa, mas ao conectar os pontos, uma hipótese começou a tomar forma em sua mente. O assassino de dragões saiu gravemente ferido. Talvez havia sido capturado e então roubado. Se o soldado Lee disse realmente a verdade de que o assassino de dragões havia perdido suas memórias, era possível que a causa fosse a mesma droga que haviam usado contra ele no esgoto. Isso só poderia significar uma coisa. Alguém muito mais poderoso estava operando pelas sombras. Talvez uma facção rival, ou talvez um traidor. Bjorn sentia que o tabuleiro estava novamente mudando, e dessa vez ele estava bem no meio dele. Então chegou a vez do Máscara de Palhaço. Estava visivelmente empolgado, sorria como se soubesse que o que tinha era uma carta na manga. Virou-se em direção a Bjorn e com um brilho nos seus olhos falou: Sr. Lion, o senhor deseja falar antes de mim? Perguntava o palhaço com um tom provocante. Bjorn apenas ergueu sua mão, indiferente, jogou o jogo como devia, como se nada pudesse surpreendê-lo. Foi quando o palhaço soltou: e em 3 anos, a magia de criação de grupo será expandida para permitir um 6º integrante. O silêncio total tomou a mesa. A informação caiu como uma pedra. Impossível! Como você espera que a gente acredite nisso? Resmungava o Chifre de Alces, indignado com tal informação. Mas o olhar de Bjorn se desviou sutilmente para a joia no centro da mesa. O fato dele ter brilhado em verde comprovava a veracidade da informação. Se isso é verdade, as guildas, as famílias, a hierarquia inteira dos grupos será quebrada. Bjorn ouvia em silêncio. Não precisava dizer nada. Ele já havia entendido o que aquilo realmente significava. 6 membros em um único grupo. Sinergias que antes nunca foram possíveis poderiam ser exploradas. Aquilo mudaria completamente a forma como os andares superiores do labirinto seriam enfrentados. As chances de vencer o jogo aumentariam exponencialmente. Mas, ao mesmo tempo, se todos tivessem acesso a isso, então os poderosos também ficariam ainda mais fortes. Bjorn sabia que essa informação era um divisor de águas. Com uma criança esperando um elogio, estava o Máscara de Palhaço, que se inclinou em direção a Bjorn. E aí, Sr. Lion, o que achou? Bjorn manteve o ar sereno, mas decidiu retribuir. Afinal, ele entendia do jogo. Essa foi bem interessante. Respondia com um sorriso leve no canto do rosto. Os olhares se voltaram para ele. Agora era sua vez. Ele havia preparado muitas informações valiosas para entregar nessa reunião, mas o nível da mesa estava realmente alto. Por isso, não poderia entregar pouco. Tinha que retribuir à altura, como uma recompensa a todos que estavam ali. Então, com calma de quem sabe o
impacto que iria causar, disse: vocês estão curiosos sobre a profecia? Pois bem, através dela uma nova relíquia divina nasceu. O silêncio mais uma vez tomou conta da mesa. Foi como se o ar tivesse sumido da sala. O Máscara de Goblin foi o primeiro a explodir. Mas o quê? Quem é você? Como sabe dessas coisas? Até o Máscara de Palhaço, que normalmente era teatral, cheio de si, não conseguiu se conter. Mas que tipo de relíquia é essa? Bijorne, como um bom estrategista, apenas se virou para ele e disse com naturalidade: se você trouxer mais informações interessantes, quem sabe eu te fale mais sobre isso. Aquilo era um jogo e ele sabia que estava vencendo. A verdade era que Bijorne entendia o desespero do palhaço, mas também sabia que a pergunta certa não era qual a relíquia, e sim para quem ela foi entregue. O palhaço caiu em gargalhada. Vocês viram? Ele vai voltar da próxima vez. Quer algo especial? Eu vou preparar algo incrível para você, com certeza. Bijorne apenas respondeu com: estou ansioso. O palhaço, ainda empolgado, virou para os outros membros como se estivesse em êxtase. Escutaram isso? O Sr. Lion está ansioso para ver o que vamos trazer para ele. O Máscara de Raposa, aproveitando o clima, arriscou uma pergunta: você vai nos contar sobre o mestre? Bijorne olhou para ela por trás das máscaras e respondeu no mesmo tom que havia respondido: se você trouxer algo interessante, quem sabe? Nada mais, nada menos. Deixou no ar. Sabia que, independente do que ela trouxesse, dificilmente demonstraria algo que tivesse interesse para ele. No fundo, não se sentia culpado, apenas um relacionamento profissional, estritamente anônimo entre os dois. Foi então que mais uma rodada começou. O Máscara de Goblin, que ainda se recuperava da vergonha anterior, tentou vender informações sobre o templo, uma voz que denunciava a falta de confiança, e a maior parte do grupo resmungava. Alguns balançavam a cabeça, outros simplesmente suspiravam. Já o Máscara de Raposa trouxe algo concreto, revelou o nome e a natureza do item numerado que encontrariam no leilão, uma relíquia antiga de 2 dígitos. Mesmo os mais céticos sabiam que aquilo era uma informação valiosa. Em seguida, foi a vez do Chifre de Cervos. Ele vinha se mostrando cada vez mais conectado com os bastidores do poder e deu informações sobre a família real. Já depois dele, foi o Máscara de Lua, com um tom sempre calmo, relatando algo mais preocupante. Bem, os sucessores dos elfos cometeram um crime contra a própria linhagem, por isso foram excomungados e perderam seu título ancestral. A revelação caiu como uma névoa pesada sobre a sala. Se até eles estavam em queda, o que mais estaria desmoronando por trás das cortinas? Então chegou a vez novamente do Máscara de Palhaço. Seu tom de voz mudou. Todos sabiam que o que viria seria impactante. Nossas máscaras não são escolhidas aleatoriamente. E usou o Máscara de Goblin como exemplo, dizendo que ele parecia ser fraco e astuto, exatamente como agia na reunião. Por um momento, todos ficaram em silêncio. O que você quer dizer com isso? Questionava a Máscara de Raposa. O Chifre de Cervos não deixou passar barato. Bem, com essa lógica faz sentido você ser tão arrogante. O comentário arrancou algumas risadas discretas da mesa. Mas a informação sobre os destinos das máscaras não acendeu uma luz verde na mesa, sinal de que o sistema não considerou aquela informação valiosa o suficiente. Sem alternativas, o Máscara de Palhaço precisou dar outra informação. A Guilda de Exploradores está planejando fundar uma nova filial, fora da supervisão da administração central. A informação, embora mais prática, foi o suficiente para validar a sua rodada. Então, chegou a vez novamente de Bijorne. Ele estava calmo, havia se preparado, decidiu entregar uma informação tão avançada que naquele ponto do jogo seria inútil para todos os demais. E foi então que ele disse: a Pedra da Ressurreição existe. O silêncio se espalhou pela sala. Todos olharam para ele. Era algo lendário, mencionado apenas em rumores e mitos daquele jogo. A joia no centro da mesa brilhou em verde. A veracidade da informação foi confirmada e a tensão tomou conta do ambiente. O Máscara de Goblin, confuso, quebrou o silêncio, dizendo: pessoal, desculpa, mas o que é essa Pedra de Ressurreição?